Oi, galera do Futeboleiros, olha nós aqui de novo, agora gravando o vídeo do concurso 1207. Queria primeiro dizer que o 1206, como todo mundo já sabe, né, eu até divulguei um vídeo aí, 5 milhões acumulado, né? Apenas 16 pessoas, se eu não me engano, ganharam 13 pontos, então vai vir um prêmio muito bom, tá bom? Então, pedir a você aí que quantos pontos você fez, você pode divulgar aí nos nossos comentários, tá? E nesse vídeo 1207, como sempre, pedindo a você aí que é novo, né, que está pela primeira vez, que nosso canal é muito humilde, né, e tanto você também que já é inscrito, a gente faz isso com amor, né, porque eu gosto de futebol, eu gosto de jogar no Loteca, faz há 40 anos que eu jogo, e é um passatempo para mim, né, e também queria compartilhar com vocês, né, essa questão dos meus palpites, tá, das minhas dicas. Então, galera, por favor, você que é novo, né? Se você quiser se inscrever, fica à vontade, comente, deixe seu like. E você que já é conhecido nosso, né? Comente também com as pontos que você fez no concurso passado, né? Compartilhe, deixe seu like também. E responda aí, quem vai vencer o jogo um? Vai ser o Botafogo? Vai ser o Palmeiras ou vai ser empate? Coloquei essa pequena enquetezinha aí, que eu acho que também o jogo do Flamengo a gente já podia fazer uma enquete, mas eu preferi do Botafogo e do Palmeiras, né? Que foram os últimos que disputaram aí alguma cor de título, né? E é uma disputa muito boa, já está se tornando um jogo de rivalidade, né? Um clássico muito legal, muito sadio. Então responda aí, você que é botafoguense e você que é palmeirense, quem vai vencer? Vai ser empate? Você que é neutro, você que torce para nenhum dos times, que gosta de futebol, tá? Então, galera, e outra coisa, eu queria muito agradecer as pessoas que comentaram, né, sobre a saúde do meu irmão, me desejando sorte, eu agradeço, Deus abençoe a todos. Meu irmão já está bem, já está fora de perigo, né? Graças a Deus, né? Ele estava na UTI, né? Houve um problema no coração, mas já está bem. Então a gente vai falar agora aqui de futebol, né? A questão da saúde a gente cuida para poder a gente estar gravando esse vídeo justamente para vocês, tá, galera? Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou palpitar conforme os últimos confrontos e a colocação no campeonato, tá? Dizendo para vocês que essa grade tem muitos times envolvidos na Sul-Americana e Libertadores, como vocês já sabem. Não vou nem dizer quais são os times, né? Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Inter, o próprio Fortaleza, que hoje empatou de 0-0 com o Vera Sarsfield, estava assistindo esse jogo. Então, assim, atentem para isso, porque na verdade os times vão ficar, né, eles vão colocar time misto no final de semana, porque tem jogo nesse meio de semana e no outro meio de semana do jogo de volta, tá? Então, galera, atenção para isso. Isso é um dado importantíssimo. A grade já é difícil. Se você não levar em consideração a questão da titularidade, por exemplo, o Corinthians perdeu vários jogadores no jogo do Juventude, muito cartão amarelo, né? O Bragantino tá sem o Pita, né? Se contundiu, parece que não vai jogar. Então, assim, são dados importantes para poder você formular um palpite bem coeso, tá? Então, vamos lá, sem muita delonga, eu vou colocar aqui agora os palpites, né, do concurso 1207. Jogo 1, né? Botafogo e Palmeiras, como eu já falei, é um clássico que vem se tornando muito atraente para a gente assistir. É um confronto direto, né? É um jogo que vem acontecendo em várias competições, né? Até no Mundial aconteceu. Nesse jogo aqui, gente, no jogo 1, né? O Palmeiras hoje era o terceiro colocado e o Botafogo o quinto, vendo uma goleada em cima do Fortaleza e o Palmeiras ganhou do Ceará. Os dois times do Ceará perderam para esses dois times. Então, assim, 5-0 Botafogo no Fortaleza, o Ceará perdeu de 2-1 para o Palmeiras lá no Palestra. Então, na minha opinião, nesse jogo aqui vai ser o nosso primeiro duplo, né? Eu vou colocar aqui Botafogo, com todo respeito ao Palmeiras, e vou de empate, tá? Então, nosso primeiro duplo aqui nessa coluna 1 vai ser esse palpite, um, um, um duplo, tá? Botafogo ou empate. No jogo 2 pela Série B, o Remy e Botafogo, de São Paulo agora, né? O Remy venceu o América Mineiro, eu assisti esse jogo, por 1-0, né? E o Botafogo perdeu de 2-0 para o Atlético Goianiense. Hoje o Botafogo é o 18º e o Remy o quinto. A Série B é muito imprevisível, é um jogo muito físico, né? Mas eu acredito aqui que o Remo deva vencer o confronto. Então eu vou aqui de Remo no jogo 2, coluna 1. Jogo 3, Ceará e Red Bull Bragantino. O Ceará vem de uma derrota, como já falei, para o Palmeiras, e o Red Bull há 7 jogos que não ganha de ninguém. Impressionante como caiu de produção. Tem muito jogador contundido, como eu falei, muito desfalque, então o time perde um pouco da sua capacidade de vencer, né? Então, minha gente, no jogo 3, eu vou colocar aqui Ceará seco, tá?
Jogo 3, tá? No jogo 4, Fluminense e Fortaleza. Eita, o Fluminense 3x3 com o Bahia, o último jogo, né? E o Fortaleza perdeu de 5. Como eu falei, vai Sarsfield e Fortaleza hoje aqui na Arena Castelão. O Fortaleza empatou de 0x0. Um jogo feio, um jogo muito ruim de assistir. E o Fluminense veio do empate 3x3 com o Bahia. Para mim, o Fluminense é favorito, né? Pela fase do Fortaleza. Mas você sabe que futebol não é assim. Futebol é dentro de campo. Então, gente, eu vou aqui no jogo 4, eu vou de coluna 1, Fluminense, tá? Jogo 5, Vitória e Juventude. Como eu falei no jogo 5, o Vitória, né, vem de uma derrota para o São Paulo, 2x0 lá no Morumbis. E o Juventude, num jogo muito fraco, tecnicamente, não assisti o jogo todo, ganhou 2x1 do Corinthians. E o Juventude briga para não cair, assim como o Vitória, assim como os times que estão ali embaixo, né? Então, no jogo 5, eu vou colocar Vitória Seco, coluna 1. Jogo 6 pela Série B, Vila Nova e Goiás, um clássico goiano, eita que jogão. Vila Nova venceu o Paysandu, né? Na terça-feira ontem, de 1x0, jogando lá no Mangueirão, debaixo de chuva. E o Goiás venceu o Operário por 2x1 na sexta-feira. Gente, clássico é clássico. Então, se eu disser aqui que o Vila Nova vai ganhar, vai dar empate, o Goiás, eu tô mentindo, porque é imprevisível esses dois times quando se encontram, tá? E o Mancini tá fazendo um bom trabalho no Goiás. Eu vou colocar aqui um duplo aberto, tá? Coluna 1, Vila Nova e coluna 2, Goiás. Eu acho que merece um duplo aberto porque vai ser um jogo muito bom, com certeza. Sport e São Paulo no jogo 7. São Paulo, né, como eu falei, vem de uma vitória, por cima do Vitória. E o Sport, surpreendentemente, venceu o Grêmio, tirou todo mundo da loteca. 1x0. E era para ser demais que o Sport jogou muito bem mesmo. Então, gente, é outro jogo complicado aqui, entendeu? O Sport vai vir com tudo para cima do São Paulo para tentar outro resultado positivo. Mas o São Paulo tem camisa, vem jogando bem no Brasileirão, São Paulo. Então eu vou aqui de coluna do meio no jogo 7 e vou de São Paulo. Me respeito ao torcedor do esporte, mas eu acho que a fase do São Paulo é bem melhor, apesar da vitória do esporte, tá? Vamos lá. Jogo 8, o Atlético Paranaense e Cuiabá pela Série B. Jogo de equilíbrio total. O Atlético Paranaense perdeu de 4x2, vencendo 2x0 o Criciúma. Hoje é o 12º, o Cuiabá o 8º, vem de uma derrota, são dos últimos 5 jogos, 2 vitórias. O Avaí ganhou do Cuiabá no último jogo. O Cuiabá também ganhou do Volta Redonda. Você vê aí, tem todos os dados aí, tá? Então, um jogo difícil, né, de palpitar aqui. E mesmo assim, eu vou arriscar um jogo aqui seco, coluna do meio, tá? Entre Cuiabá e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense empata muito. No jogo 9, entre Corinthians e Bahia, pela Série A, como eu falei, o Bahia empatou com o Fluminense e o Corinthians perdeu para o Juventude por 2x1. Um jogo muito ruim, tecnicamente. O Corinthians é o 13º, os últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. O Bahia dos últimos 5 jogos vem invicto, 3 empates e 2 vitórias. Eu sei que os corintianos não vão gostar do meu palpite, mas eu acho que o Bahia está mais arrumado tecnicamente, tá? Psicologicamente também. Então, eu vou de coluna 2, Bahia seco, viu? Jogo aqui, eu vou de coluna 2, Bahia seco. No jogo 10, Santos e Vasco da Gama, né? É outro jogo imprevisível. O Santos venceu o Cruzeiro fora de casa, dos últimos 2 jogos, 2 vitórias. Dos últimos 5 são 2 derrotas e um empate. Hoje é o 14º, o Vasco é o 17º. Apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, uma derrota e 2 empates. Um jogo difícil aqui de prognóstico. Difícil mesmo. Então, nesse jogo aqui, gente, eu vou colocar Santos, coluna 10 no jogo, coluna 1 no jogo 10, Santos, tá? E vou colocar aqui uma surpresa que vai ser o empate, tá? Tudo indica aqui que é um jogo que vai ser difícil pro Santos, né? Não vai ser moleza não, o Vasco é um time que empata muito também. Então vamos gastar aqui o nosso quarto duplo, tá? Chapecoense e Paysandu pela Série B, no jogo 11. Olha aí, a Chapecoense é o quarto, o Paysandu é o 19º. O Paysandu perdeu em casa, como eu falei, pro Vila Nova, e a Chape empatou, né, com o Curitiba fora de casa. A Chape tá muito bem na competição, viu? Tudo para subir. E o Paysandu vai brigar para não cair, apesar de estar se recuperando, né? Mas, pessoal, é um jogo difícil, viu? Não pensa que a Chapecoense vai para atropelar, não, tá? Então, nesse jogo aqui, eu vou colocar aqui Chapecoense. É um jogo aqui que merece todo cuidado, tendo palpite, tá? Jogo 12, Atlético Mineiro e Grêmio.
O Atlético está envolvido em outras competições, né? Como eu falei, né? E o Grêmio perdeu, né? Pro Sport. Um jogo difícil de palpitar. Imprevisível. Ah, o Atlético hoje é o 10º e o Grêmio é o 15º. O Grêmio vem de 5 jogos, 3 derrotas, uma vitória e um empate. E o Atlético vem dos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Sinceramente, eu vou colocar aqui coluna do meio no jogo 12. Para mim é um jogo que vai ser de equilíbrio, tá? Jogo 13, Atlético Goianiense e Ferroviário. O Atlético Goianiense é um dos times que mais empata na Série B. Impressionante. Como o Atlético Goianiense empata muito. Ó, empatou 2 dos últimos 5 jogos, perdeu 2 e venceu 1. Né? Venceu justamente o Botafogo. E a Ferroviária é o 13º colocado, vem de 2 vitórias. Então aqui é um jogo difícil, não vai ser tão fácil para o Atlético Goianiense não. Mas eu acredito que ele deva vencer o confronto. Então eu vou de Atlético Goianiense no jogo 13. E o jogo 14, minha gente, um jogão da rodada, né? Entre Flamengo, que é o primeiro colocado, dos últimos 5 jogos, 3 vitórias, uma derrota e um empate. E o Inter, dos últimos 5 jogos, uma vitória, 2 derrotas e um empate. Venceu o Red Bull e o Flamengo venceu o Mirassol. Assisti o jogo do Flamengo com o Mirassol e também assisti o do Bragantino com uma... Comparando os times hoje, eu acho que o Flamengo tem mais time, com certeza. Então, assim, nesse jogo aí, eu acredito muito na vitória do Flamengo, tá? Então, para mim, no jogo 14 eu vou de Flamengo, tá? E como vai ser um confronto que eles vão também ter na Libertadores, e os times vão se conhecer bastante, mas ficar aqui um empatezinho no coluna do meio, tá? Então vai ser o nosso quinto e último duplo, que é a nossa grade que a gente está montando para você aí se basear, tá? Então, gente, essa aí é a nossa grade final. Você pode palpitar da sua melhor maneira possível. E não esqueça de dizer quem vai vencer o jogo 1, tá? Tá aí dizendo, perguntando para você. E você que é novo aí, como eu falei, se inscreva, né? Deixa aí seu like, comente, você que já é inscrito, faça os seus comentários aí, diga como é que você achou da grade. Pedir desculpa aí às pessoas que por algum acaso, algum erro, né, por algum equívoco, né? Eu tô aqui apenas para palpitar, né? Meu canal é muito humilde, eu faço esse trabalho aqui porque eu gosto, há 40 anos que eu jogo na loteca. Já ganhei algumas vezes, muitas vezes, né? Não muito dinheiro, mas ganhei. E a gente vai tentar fechar esses 5 milhões, que 5 milhões é muito dinheiro. Eu acho que acertando os 13 pontos, dando para o ganhador, já fica uma grana boa. Então, galera, essa é a nossa grade final. Agradecer a você pela paciência, né, pelo apoio, né, pelos comentários, tá? Um grande abraço a todos, tá? Uma boa semana e boa sorte. E até o próximo vídeo. Valeu, galera! Oi, galera, só corrigindo aí o jogo 14, né? Eu disse que era, na verdade, Flamengo e empate, né? Eu coloquei o Inter, mas na verdade é Flamengo e empate mesmo, tá? Só para corrigir, tá? Abraço.